bem-vindos, bem-vindas, né? Vou aqui, nos 2 minutos, fazer uma breve abertura, uma breve apresentação, para dar tempo das nossas colegas, dos nossos colegas chegarem, né? Sentarem aí, se acomodarem. Muito obrigado para todo mundo que reservou um tempo para estar aqui com a gente hoje, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual. Fazendo uma breve descrição minha, eu tenho pele morena ou parda, né, como prefiram. Sou um homem de meia idade. Sou careca, tenho cabelo raspado, né? Se bem que está aqui crescendo um pouquinho. Estou com a barba por fazer hoje, estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas. Estou com um fundo de tela desfocado e estou com uma camisa polo, né? Então, como eu disse, sou pessoa com deficiência visual, é um prazer aí estar com vocês, né? As nossas feiras de carreira têm sido encontros muito bacanas, assim, bem legais, né? Tanto para as empresas quanto também para as pessoas com deficiência que vêm buscando uma oportunidade no mundo do trabalho. Então, a gente faz esse encontro com gosto, né? Vou pedir a gentileza sempre para que vocês deixem os microfones desligados, né? Para a gente ter menos ruído aqui, né? E também para a gente poder ouvir bem, aproveitar o tempo com as nossas colegas, né? Da empresa convidada com a gente hoje, porque tem muita oportunidade legal, né? Também quero agradecer, pessoal, a nossa intérprete, né? A Aline está com a gente hoje. Então, obrigado, Aline, bem-vinda, boa tarde aí, bom trabalho para você. O João está na nossa parte técnica, né, fazendo o nosso evento acontecer. E aí, acho que, sem mais demoras, né, que gostaria de chamar a nossa empresa convidada. A nossa empresa hoje é a Bram Offshore, e quem vai abrir aqui, ajudar a esquentar esse início de feira de carreira comigo hoje é a Patrícia. Então, Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela hora, pelo momento aqui com a gente, né? Sei que hoje a gente sai de um evento, entra em outro, sai de um evento, entra em outro. Então, muito obrigado aí para você, para sua equipe também, né, que ajudou a gente a organizar esse momento aqui. Então, bem-vinda, né? Você consegue aí me ver, ouvir bem? Deixa eu ver o seu áudio aí, está tudo certo também? Fica à vontade, querida. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, pessoal. Renato, você me escuta bem? Uhum, excelente. Que bom, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Patrícia Moreira, eu sou diretora de pessoas aqui da Bram Offshore. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e compridos, meu cabelo está solto, estou vestindo uma camisa social branca e estou no nosso escritório do Rio, dentro aqui de uma sala de reunião com uma parede cinza atrás de mim. Que Bom, legal. primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, através aí do Renato, do João, do Oportunidades Especiais, da gente estar aqui com vocês. É um prazer enorme apresentar um pouquinho da nossa empresa, da nossa operação e começar aí essa caminhada junto com Especiais, que a gente começou agora em 2024, esse ano, e tenho certeza que vai ser uma caminhada muito longa e muito duradoura para todos nós. Bom, É um processo, né? Um processo, né, Patrícia? Desculpe, cortei você sem querer, mas só para aproveitar a sua fala inicial, né? É um processo. A gente também muito feliz aí da parceria com vocês, né? E os nossos colegas aí, futuros candidatos e candidatas, né, com deficiência, também vão fazendo o nosso evento acontecer. E eu quero que você fique muito à vontade, viu? Para falar um pouquinho da Bram Offshore, para falar um pouquinho aí nesses últimos meses, nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência, quais são as intenções, as perspectivas a médio prazo, a curto prazo, né? Então, fica muito à vontade, viu, querida? A palavra é sua. tá ótimo, obrigada. Bom, falando um pouquinho da Bram Offshore, né? Nós somos uma empresa, parte de um grupo americano que chama Edson Schwest Offshore. No Brasil, o grupo hoje conta com 5 empresas principais, então a Bram é a maior delas.
além da Bram, a gente tem uma empresa que se chama Biport, que é uma empresa de operações portuárias. A gente tem um estaleiro no sul chamado Navship. A gente tem uma empresa de limpeza de tanques, que é a Tank Clean, uma empresa de operações em águas profundas, que é a Sinovation, e a Bram Offshore. Hoje, como grupo, a gente passa no Brasil aí de 4.000 funcionários. Falando de Bram, a gente passou aí do marco de 3.000 esse mês, que foi um marco bastante significativo para a gente fica muito feliz de gerar empregos e, né, tá aí movimentando a nossa economia o máximo possível. Para quem não conhece muito bem sobre a nossa operação, sobre, né, do que se trata, na verdade, o apoio marítimo, nós temos embarcações de tipos diferentes. Então, a gente tem pessoas que tripulam essas embarcações, que a gente acaba chamando aí do nosso público, né, dos nossos colaboradores offshore, e a gente também tem pessoas que trabalham nos nossos escritórios. Quando a gente fala do público offshore, a gente tem aí colaboradores ao redor do Brasil todo, né? Uma vez que as embarcações elas estão em alto mar, as pessoas elas acabam morando. Acho que eu travei. Não, não, não travou, não. Uhum. Não? Aqui Pelo menos, espera. só se foi o seu vídeo, porque para mim aqui o seu áudio está perfeito. Ah, que bom. Bom, então a gente tem colaboradores que moram no Brasil todo, porque, como eu falei, nossas embarcações elas operam em alto mar, então não faz muita diferença, né, onde a pessoa mora, porque, obviamente, se morar perto de onde ela embarca é uma comodidade maior até para o próprio colaborador, mas não é sempre que a gente consegue isso. Quando a gente fala do nosso público administrativo, né, que é o pessoal que trabalha dando apoio a essas embarcações. A gente tem escritórios aqui no Rio, onde a gente está. A gente tem escritório no Porto do Açu, que fica em São João da Barra, né, que é uma cidade pequena perto de Campos dos Goytacazes, também no estado do Rio. A gente tem escritório em Aracaju, em Belém, em Macaé, e também temos algumas pessoas que ficam alocadas no sul, nas instalações do nosso estaleiro. Então, a gente fala aí bastante que a gente está ao longo de toda a costa brasileira, a gente se orgulha muito disso. Hoje a gente conta com mais de 70 embarcações já, né, na nossa frota. Então, a gente está em crescimento, graças a Deus. A gente cada dia mais está tentando expandir nossos horizontes em todos os sentidos. Então, quando a gente fala aí desse trabalho que a gente está fazendo com oportunidades especiais, é uma expansão de horizontes, né? A gente busca essa inclusão cada vez maior, a gente tem certeza que isso é riquíssimo para a gente, então a gente ganha muito com isso. Então, hoje a gente está aqui para apresentar para vocês um pouquinho da empresa, né? Falar um pouquinho sobre o nosso mundo. Junto comigo tem duas colaboradoras que trabalham comigo em RH aqui, que são a Luísa e a Renata. A Luísa, ela cuida de toda a parte de recrutamento e ela vai falar também um pouquinho para vocês sobre todo esse processo. Então, acho que o principal aqui é a gente deixar claro que a gente está muitíssimo feliz em estar aqui, agradecer mais uma vez pelo tempo de todo mundo. Eu costumo falar que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então, obrigada por dedicar o tempo de vocês a escutar um pouquinho do que a gente tem para falar hoje e me coloco à disposição de dúvidas, curiosidades que vocês tenham. Acho que a Luísa pode falar um pouquinho também, ela que já esteve presente em outras ações do Oportunidades Especiais, no stand no shopping aqui no Rio, está em constante contato com todo mundo. Ela vai poder falar um pouquinho para vocês sobre as vagas que a gente tem, sobre a experiência também que ela teve no stand. Mas muito obrigada pela oportunidade. E estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E uma coisa, né, conforme você foi falando, né, sobre a área de atuação, o ramo de trabalho, tudo, né, muitas vezes, Patrícia, nós não imaginamos determinadas profissões sendo exercidas por pessoas com deficiência, né? Quando a gente fala de embarcações, quando a gente fala muitas vezes de uma área que é extremamente técnica, né? A gente sabe que as pessoas com deficiência, principalmente nos últimos 20 anos para cá, vêm conquistando muitos espaços. Né? Mas por que que eu estou dizendo isso?
Estou dizendo isso porque nós somos agentes transformadores, né? Então, tanto as empresas, elas vão abrindo as portas, né? Para as pessoas com deficiência, e é necessário abrir as portas para as pessoas com deficiência, para que a gente de verdade entenda, na prática, quais são as reais barreiras, os reais impeditivos de determinada deficiência, e o mais legal, né? Quais são as reais potencialidades, as habilidades, as competências, porque nós temos muitas pessoas com deficiência com as mais diversas formações, conquistando espaços maravilhosos aí nas empresas, né? Faz agora 10 dias, um amigo meu, cego há muitos anos, né? Ficou cego na infância, na verdade, amigo meu há mais de 20 anos, ele passou num concurso para juiz, então, primeiro magistrado de primeira instância cego na área do trabalho, né? Então, é uma conquista para a gente, é um grande avanço. E aqui no Oportunidades Especiais, a gente fica muito feliz de dar todo o apoio, tanto àquelas pessoas com deficiência que estão iniciando na sua vida profissional, né? O jovem aprendiz, o estagiário, estagiária, e também a gente dá todo o apoio para aquelas pessoas com deficiência que têm uma boa formação, excelente formação, pessoas mais velhas, pessoas que já têm até um histórico profissional bacana, para que elas tenham reais oportunidades de ocupar os espaços dentro das empresas, né? Então, estou dizendo tudo isso porque é legal ter uma empresa do porte da Abrão Offshore aqui com a gente, e é muito bom ouvir você, né, e saber que a gente tem todas essas possibilidades, né? Mas você falou agora também, né, da Luísa. Luísa, fica super à vontade, viu? Se você quiser aí abrir o seu microfone, falar com a gente. Patrícia fica super à vontade também aí para fazer os seus complementos, né? Mas eu fico muito empolgado quando a gente está junto aqui e que a gente já enxerga boas possibilidades, né? Legal, Renato. Boa tarde, pessoal, a todos. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês nessa tarde. Vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de cabelo castanho, na altura dos ombros. Estou com uma blusa azul marinho e estou com uma parede cinza aqui, um visual desfocado aqui atrás de mim. E como a Patrícia falou, a gente aqui na Abram tem diversas oportunidades, né? A gente começou essa parceria há aproximadamente 5 meses, foi no final de janeiro de 2024, e ao longo desses 5 meses a gente vem fazendo aí algumas ações relacionadas ao tema de inclusão com pessoa com deficiência, né? Então a gente tem, né, falando das ações que a gente fez, a gente hoje divulga as nossas vagas na plataforma do Oportunidades Especiais, não somente na plataforma do Oportunidades Especiais, mas também na nossa plataforma. A gente esteve presente também em uma ação em um shopping de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, como uma forma da gente dar visibilidade para a nossa empresa e se aproximar também do público, né, de pessoas com deficiência. A gente fez uma capacitação para o nosso time de recursos humanos também. A gente tem ações aí voltadas para o time de recrutamento e seleção, bate-papos. Temos programa de estágio, temos aprendizes também, e a gente está aí com uma ideia também de, em breve, a gente ter um curso de Libras disponível para os nossos colaboradores, né? E aí, entrando especificamente na questão das vagas, pessoal e Renato, a gente hoje tem vagas em diversas diretorias, né? Então, na própria diretoria de recursos humanos, a gente tem oportunidade, a área financeira,
jurídico, supply chain, área de operações, área de manutenção. Então, são diversas oportunidades aí em várias diretorias da companhia. E vocês hoje, me permita fazer uma pergunta aqui. Ah, você não tem problema se você não lembrar assim de cabeça, né? Mas você tem uma ideia de quantas pessoas com deficiência hoje trabalham com vocês, né? Ou não, assim? Só para a gente ter uma ideia, se você tem alguma pessoa mais próxima, assim, que você chegou a acompanhar esse processo de recrutamento e seleção, assim, já tem alguma pessoa trabalhando aí perto de alguma de vocês, assim? A gente hoje, Renato, tem poucas pessoas com deficiência, né, ainda. Frente o universo de colaboradores que a gente tem, né? Então, como a Patrícia comentou, hoje a Abram, a gente atingiu um marco aí de mais de 3.000 colaboradores, e a gente está caminhando, né, ainda para poder aumentar esse número. Por mês, a gente entrevista aí em torno de 200 pessoas mês, né? Tanto público, né, de pessoas com deficiência ou não. Então, assim, a gente tem, né, um volume considerável de entrevistas, de vagas e de oportunidades. Mas a gente ainda tem oportunidade de aumentar esse número. Porque é um processo, né, Luísa? É um processo que, como eu disse agora há pouco, e até um pouquinho antes da gente começar o nosso encontro, né, estava falando que é normal a gente ter muitas empresas que já têm setores de diversidade e inclusão muito bem estruturados há muitos anos, que já contratam muitas e muitas pessoas com deficiência, mas é um processo. A grande maioria das empresas, todas as empresas, elas começam de uma forma muito mais modesta, entendendo de fato, né, esse processo de inclusão, e isso é bom, isso é importante. Não adianta, muitas vezes, eu contratar 1.000 pessoas com deficiência de uma vez e, de repente, não ter tido oportunidade de ter feito um processo de recrutamento e seleção com atenção, para, de fato, selecionar candidatos e candidatas mais bem preparados possíveis, né, possível de maneira técnica para as nossas vagas, porque na prática é isso que importa. A gente sabe que cada contratação, a gente quer que ela seja uma boa contratação. A gente quer que a pessoa com deficiência, que tenha concorrido junto com outras pessoas com e sem deficiência também, ela seja escolhida pela sua habilidade, pela sua competência, pelo seu currículo, né? E não por ter uma deficiência especificamente, né? Então a gente sabe que esse trabalho que vocês estão, entre aspas, porque eu sei que já foi feita muita coisa até aqui, foram feitas muitas coisas até aqui, mas esse trabalho que vocês estão começando de uma forma muito boa, né? Muito tranquila, muito sóbria, o que com certeza já vai refletir na própria satisfação desses futuros colaboradores com deficiência, né? Porque sabem que uma vez empregados, de fato estão ali para trabalhar com boas oportunidades de crescimento e mais que isso, né? Respeito ao trabalho, não vão ficar ali subaproveitados. Então, isso é o que importa e eu já deixo assim os parabéns para o trabalho que vocês vêm realizando até aqui, né? Mas fica super à vontade para você continuar. E eu vou falar uma coisa que eu não disse no início, pessoal, que eu esqueci, né? Como sempre, vocês fiquem muito à vontade para mandar as perguntas aí pelo chat, porque a gente tem uma pessoa hoje aqui, a Renata, né? Faz parte aqui da equipe da Bram Offshore, está aí lendo as perguntas e já já ela vai pegar umas perguntas mais interessantes para todo mundo, vai compartilhar com a gente também, inclusive vocês todas, meninas, fiquem muito à vontade para abrirem aí as perguntas quando vocês entenderem que é um momento legal, né? Mas vamos lá, pode continuar, Luísa, sem querer, aí eu falei logo em seguida de você para eu não perder a sua fala, que foi muito boa. Não, tá ótimo, Renato. Pessoal, Patrícia aqui.
A gente está olhando aqui algumas perguntas e aproveitando que a Luísa está falando com a gente sobre vagas, né, sobre as oportunidades e tudo. Como a Luísa falou, a gente tem diferentes programas aqui, então a gente tem hoje, né, o programa de estágio, a gente tem o programa de jovens aprendizes e a gente tem também diferentes vagas. Então, todas as vagas, elas possuem especificidades, né? Então, alguns requisitos técnicos necessários. Quando a gente posta a vaga, a gente vai sempre descrever o que é necessário para isso. Algumas vagas elas vão precisar de curso superior, outras vagas não precisam de curso superior, outras vagas vão precisar de curso técnico. Então, a quantidade aí, de vagas que a gente tem, né, e a variedade é bem grande. Então, a gente não consegue afirmar, não, tem que ter curso superior ou precisa de curso técnico. A gente tem aí uma vasta opção de vagas, né? Para o estágio, para o programa de estágio, a gente precisa que a pessoa esteja cursando, sim, o ensino superior ou cursando o ensino técnico, né? E aí, quando a gente fala já das carreiras profissionais, né? A gente tem vagas de assistente, por exemplo, que não precisam de curso superior. O ideal é que a pessoa esteja cursando, até para a gente falar de carreira, né? Como o próprio Renato falou aí, a gente quer que todos tenham oportunidades aqui iguais a de todo mundo, que todo mundo evolua, que continue com a gente por muitos anos. Então, a gente sempre vai estimular que haja essa formação superior, que corram atrás disso, para que as pessoas possam evoluir aqui junto com a gente. Então, quando a gente fala de formação, o que a gente indica é que as pessoas olhem aí a descrição das vagas que a gente está divulgando junto com oportunidades especiais, que aí ali a gente as pessoas vão conseguir saber direitinho quais são perdão, os requisitos de formação necessários. E para as vagas, meninas, fiquem à vontade aí, Luísa, Patrícia, quem quiser responder, mas para as vagas mais recorrentes, né, quais são essas que vocês têm, geralmente, né? Onde vocês mais contratam e onde talvez vocês entendam que sejam boas oportunidades para a pessoa com deficiência também tentar, né, ali, quem sabe, uma chance e tudo. O que que vocês sugerem, o que que vocês recomendam, né? Tem empresas que falam, olha, aqui, lógico que a pessoa que quer entrar em determinada vaga, ela manda o currículo para a vaga que ela quer, né? Aquilo que ela quer fazer. Mas as necessidades que vocês têm, assim, quando vocês pensam também na inclusão das pessoas com deficiência, tem uma área mais específica ou mais recomendável? Ah, a gente tem, João, desculpa, Renato, Hum. é, a gente agora surgiram assim um volume considerável aí de vagas de auxiliar, né, e de assistente administrativo. É, essas vagas a gente tem tanto para o nosso escritório aqui no Rio, como também para Guaxindiba, São Gonçalo, né? A gente tem uma base em São Gonçalo. E aí, falando especificamente de vagas abertas que a gente tem nesse momento, a gente tem, por exemplo, assistente de importação e exportação, que é uma vaga para atuar aqui no nosso escritório, no centro do Rio, que é para auxiliar toda a coordenação da logística de importação e exportação, preparar e revisar documentos para desembaraço aduaneiro. Ah, a gente tem uma posição de auxiliar de almoxarifado, algumas posições para atuar em São Gonçalo, né, que é uma posição que exige organização do ambiente de trabalho, de estoque de material, apoiar na organização desses materiais, organizar e arrumar o almoxarifado, catalogar materiais, cuidar da segurança dos itens, manter as etiquetas de identificação. Eu estou me aprofundando um pouco porque estou entendendo que as pessoas podem ter interesse nesse sentido, tá, Renata? Claro, fique à vontade. Ah, a gente tem também, né, falando de posições em aberto, ah, a gente tem posição em aberto na área de manutenção, né, posições em início de carreira, né, posição de
de assistente, de analista, e aí, de forma resumida, o que que essa pessoa faria, né? Análise de serviço técnico, elétrico, hidráulico, emitir relatórios sobre os detalhes das manutenções feitas, sugerir melhoria, analisar e sugerir reparo das embarcações. Temos também posição de técnico de segurança do trabalho, onde essa pessoa ela vai ser responsável por mapear e controlar os riscos de meio ambiente, saúde e segurança, rastrear ações corretivas, gerar alerta, aviso de segurança. Então, a gente tem essas posições, né, de início de carreira. A gente quer que as Muita pessoas coisa. entrem aqui na companhia para crescer junto com a gente, né? Para se desenvolver, ficar conosco. A empresa vem crescendo aí num ritmo considerável, né? Chegando aí mais embarcações, e à medida que chegam mais embarcações, a gente cresce com a nossa estrutura onshore, como a gente fala, ou seja, com as posições em terra também. E aí, consequentemente, essas posições em terra, o onshore, como a gente diz, elas aumentam, as estruturas das áreas aumentam, né? Tanto em manutenção, que é uma área super relevante para o nosso negócio, área de operações, saúde, segurança e meio ambiente também. Geralmente são áreas que, com frequência, a gente tem muitas oportunidades. Então, é importante que os interessados façam um cadastro, né? A gente colocou aí no chat, a Renata colocou o endereço. Então, façam um cadastro para poder participarem do nosso processo seletivo. O processo seletivo, ele consiste em a inscrição na posição. A gente aqui, como área de recursos humanos e equipe de recrutamento e seleção, a gente faz a triagem dos currículos, a análise curricular, e os candidatos que a gente identifica ali que fazem sentido através dessa análise curricular, a gente convoca para uma primeira etapa de entrevista conosco, com a área de recursos humanos. Geralmente, essas entrevistas acontecem de forma online, via Google Meet, em torno de 40 minutos de entrevista. Os candidatos, aqueles que forem aprovados, eles avançam para uma etapa de entrevista com o gestor da posição. Tem uma etapa também de exame admissional e, depois disso, o candidato finalista ou aprovado, a gente envia a carta proposta. Então, é um processo que não é um processo longo, né? Porque a gente sabe também que processo longo não é bem aceito, né? Pelo público em geral, acaba ficando cansativo. Então, a gente procura fazer um processo simples, objetivo, ah, procurando sempre acolher os candidatos no momento da entrevista, porque a gente sabe também que o momento da entrevista costuma ser um momento que gera ansiedade, gera muita expectativa, né? Então, a gente, como área de recursos humanos, a gente procura sempre fazer aquele quebra-gelo inicial, para deixar a pessoa do outro lado conseguir colocar, né, falar um pouquinho sobre ela, sobre a trajetória profissional, o porquê que ela está buscando trabalhar aqui conosco, né? Então, é um processo simples, um processo objetivo, empático, e a gente, muito importante, a gente sempre dá retorno para os nossos candidatos, né? A gente se preocupa bastante com dar o feedback, seja o feedback positivo, ou seja o feedback agradecendo a participação
e deixando as portas abertas para uma futuras oportunidades, né? Porque a gente tem muitas. É isso que você falou, Luísa, é uma coisa importante, sabe? Porque eu também sempre trago aqui na minha fala com as empresas e também com as pessoas com deficiência da importância desse momento da entrevista. Porque muitas vezes, como você muito bem colocou, a gente, quando vai para uma entrevista, a gente naturalmente a gente já vai um pouquinho ansioso, a gente já chega um pouquinho nervoso, né? E no caso das pessoas com deficiência, ainda tem essa questão da própria característica da deficiência que precisa ser entendida, precisa ser colocada. Então, sempre a nossa orientação e recomendação aqui é que tanto para quem está entrevistando, que faça perguntas sobre a deficiência da pessoa, se ela tiver alguma dúvida, porque muitas vezes eu nunca trabalhei com uma pessoa que usa cadeiras de rodas. Muitas vezes eu nunca trabalhei com uma pessoa surda, com uma pessoa cega, com uma pessoa com deficiência intelectual. Então, é natural, é comum que eu tenha as minhas dúvidas. E como que eu posso tirar as minhas dúvidas? Exatamente nesse momento da entrevista. Ninguém melhor que a própria pessoa com deficiência, no caso aqui o candidato, a candidata, para elucidar para a gente, né, como que ela faz na prática aquela atividade, ou, caso contratada, como que ela pode exercer da melhor maneira aquela função. Será que aquela pessoa com deficiência precisa de algum tipo de flexibilização na atividade ou algum tipo de adaptação do posto de trabalho? Lembrando que flexibilizar uma atividade não significa fazer de qualquer forma, fazer de qualquer jeito ou entregar menos. Flexibilizar muitas vezes significa apenas fazer de uma forma diferente, mas realizar as entregas, né? A gente sabe também que a adaptação de posto de trabalho, na maioria das vezes, é muito simples de ser feita. Às vezes, a pessoa cega só precisa de um software que leia a tela ali do computador, muitos softwares gratuitos hoje em dia, que o setor de TI baixa com muita facilidade naquela máquina que a pessoa vai usar, né? A gente sabe também que a própria comunidade surda ajuda bastante nessa interação. Quando a gente tem pessoas com deficiência auditiva trabalhando nas empresas, a gente naturalmente vai se interessando por Libras, a gente vai aprendendo a se comunicar melhor. Então é um ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. E eu falo isso também para que as pessoas com deficiência, pessoal, não fiquem com receio de falar da sua deficiência. A gente não tem que ter nenhum tipo de medo ou vergonha de dizer que nunca usou determinado software, ou que a gente nunca realizou determinada atividade, ou que eu preciso de fato um pouquinho mais de tempo para aprender aquela função, né? Hoje em dia as empresas estão muito abertas, muito receptivas, porque querem, né, pessoas com deficiência trabalhando juntos. Então a gente precisa entender e aproveitar, né, no bom sentido, melhor sentido da palavra, esse momento, para que a gente de verdade consiga cada vez mais conquistar as nossas oportunidades dentro das empresas, e empresas boas, né, como a que a gente está tendo aqui hoje, a oportunidade de ver, de ouvir, né, a Bram Offshore. Né? Concorda, Luísa? Sim, não, perfeito. A gente tem percebido que os nossos funcionários, assim, muito engajados com o tema, né? Então, a gente desde que a gente fechou a parceria com Oportunidades Especiais, divulgou essa parceria e tem aí, a gente está num processo de aprendizagem, né? Trabalhando juntos, né, Renato? Mas a gente percebe, assim, a nossa equipe, né, e todos os colaboradores assim muito comprados com essa ideia, sabe, com essa Uhum, bandeira. E isso é muito bom, porque a gente entende também que
diversidade, né? A gente tendo um time diverso, vem ideias diversas, né? Contribuições diversas, e isso ajuda aí a gente a ir mais longe. E hoje Então, em dia também, né, as empresas, assim, elas estão entendendo cada vez mais que ser uma empresa diversa é excelente para o negócio. Então, isso agrega valor humano aos meus produtos, aos meus serviços, né? Isso aumenta a minha credibilidade no mercado, isso melhora o meu ESG, isso melhora o valor das minhas ações. E, na prática, a gente ainda tem esse ganho social. A gente, quando convive com pessoas com deficiência, no trabalho principalmente, a gente derruba aquele estereótipo que é tão enraizado, né? Que a pessoa com deficiência muitas vezes pode ser aquela pessoa que precisa de ajuda para tudo, que precisa ser tutelada, que precisa ser cuidada. Quando você vê uma pessoa com deficiência trabalhando do seu lado, realizando as mesmas entregas que você, alcançando as metas, né? Isso muda a nossa percepção e isso faz com que a gente melhore, né, como sociedade, mas melhore de verdade, melhore mesmo, né? Então, eu sempre gosto de frisar isso para que a gente não perca isso de vista, né? Para que a gente saiba que ter pessoas com deficiência hoje é bom para o negócio. A mesma coisa há 30 anos atrás. Uma mulher chegava para exercer uma atividade e muitas vezes ouvia não. Mas por que ouvia ou não? Ah, porque é mulher. Mas espera aí, e se a mulher for devidamente capacitada para a atividade e para a função? Ué, então pode. O fato de ser mulher não vai mudar em nada, de uma forma negativa, né, para ela exercer aquela atividade. E assim as mulheres foram cada vez mais conquistando os seus espaços e ainda hoje precisam, né, de mais espaços e estão conquistando. A mesma coisa a pessoa com deficiência. Por que não contratar uma pessoa com deficiência devidamente capacitada para a função, para a atividade? Então é essa segurança e sobriedade que a gente vai conquistando, que a gente vai tendo nesse processo, né? Mas, enfim, meninas, alguma questão, alguma pergunta aí no chat que vocês gostariam de compartilhar também, né? Eu me empolgo aqui, começo a falar e não quero tirar aí o tempo de vocês, né? Porque é tão gostoso ouvir aí vocês e eu fico muito empolgado quando a gente tem um evento bacana como o evento de hoje. Pessoal, é Patrícia aqui, de novo. Acho que a gente tem algumas questões. A Luísa já até falou um pouquinho sobre o trabalho onshore, né, das diferentes bases que a gente tem, então acho que é importante a gente frisar também, falar sobre o nosso regime de trabalho. Hoje a gente trabalha em regime híbrido, tá? Que inclui 3 dias de escritório obrigatórios e 2 dias opcionais. A pessoa pode fazer home office, trabalho remoto, né? Ou vir ao escritório, se ela preferir. Então, tem obrigatoriedade de 3 dias semanais. Os outros 2, eles ficam a cargo aí do que for melhor para cada um. A gente viu também que tem muita gente perguntando sobre o regime offshore, né? Hoje, vocês vão ver que a maioria das vagas, se não todas, que a gente tem com o oportunidades especiais, elas são de regime onshore, então elas são mais voltadas para o público administrativo, tá? Isso não quer, eu estou vendo que o pessoal está falando das certificações, do tipo, né, de deficiência, dos CIDs e tal. Isso não é uma coisa que a gente consegue avaliar aqui agora, porque isso requer uma avaliação um pouco mais profunda, né? Então, são perguntas aí um pouquinho mais técnicas que a gente não consegue ter a resposta agora, mas todas as vagas que hoje a gente tem, junto com oportunidades especiais, elas estão voltadas para o público administrativo, porque é o primeiro passo que a gente está dando, como, né, o próprio Renato falou, não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna, né? Isso tudo é um processo, é uma transformação. Então, a nossa vontade é que a gente consiga, sim, estender isso para o maior número de oportunidades possíveis, para o maior tipo, né, de oportunidades possíveis. Mas hoje, quando a gente olha aí na nossa disponibilidade com oportunidades especiais, a gente está falando mais focada em público administrativo. E essa é uma questão também que a gente vai entendendo, né? Porque a gente sabe que as deficiências, muitas vezes, elas impõem determinadas restrições, né? Vou fazer uma brincadeira simples aqui com vocês.
eu não, eu sou uma pessoa cega. Eu, Renato, sou uma pessoa cega. Então, por exemplo, eu não posso dirigir. Então, logo, eu não vou mandar um currículo para ser um motorista para uma coisa que eu não sou devidamente habilitado para fazer, porque a minha deficiência me impede. Agora, eu posso trabalhar no setor jurídico, eu posso trabalhar no setor administrativo, eu, de repente, posso ter um curso de formação numa área específica, uma área técnica, sei lá, da segurança do trabalho, e posso trabalhar com a segurança do trabalho. Então, é um processo. O que a gente vai explicando, né, é que nós aqui, enquanto oportunidades especiais, nós nunca estaremos incentivando a contratação de uma pessoa com deficiência que não seja devidamente capacitada para a atividade. E o contrário também é verdadeiro. Sempre nós vamos ratificar, incentivar, né, para que as empresas contratem pessoas com deficiência devidamente capacitadas para a função, né? Ainda que ali a gente nunca tenha tido uma pessoa com deficiência naquela posição, naquela atividade. A gente sabe que esse é um processo natural, né? E a gente vai caminhando juntos. Mas eu ratifico, né, e reforço aqui o que a Patrícia acabou de dizer, que é um processo e muitas oportunidades hoje nós já temos dentro da Brown Offshore nos setores administrativos, né? E com o tempo também isso vai acontecendo de forma natural nos outros setores, né? Mas eu acho bacana a gente focar também na quantidade de oportunidades que tanto a Patrícia quanto a Luísa já disseram para a gente, né? Mas pode continuar, Luísa, Patrícia. É, a gente está num momento, Renato, assim, de fazer, sensibilizar, sabe, as pessoas para o tema, porque a gente entende que por mais que a gente já esteja caminhando, né, fazendo processo seletivo, né, a gente recebe ali os currículos, né, de vocês, a gente faz toda a triagem, a análise curricular, tendo o perfil compatível com a posição, a gente chama para fazer a entrevista, mas esse momento aqui que a gente está agora, né, acho que é fundamental esse bate-papo, né, essa conversa, né, e não só esse momento que a gente está aqui, né, mas a gente prevê também fazer uma ação aí com os nossos colaboradores, né, um encontro aí no segundo semestre, para falar um pouco mais, explorar um pouco mais o tema de inclusão com pessoa com deficiência. É, e acho que é importante também colocar. A gente é uma empresa, é uma empresa brasileira, mas pertencente a um grupo americano, né? As oportunidades são muitas, não só oportunidades de início de carreira, como a gente colocou aqui, mas a gente tem posições também de liderança, né? E por estar num ambiente, né, num guarda-chuva aí, num grupo americano, a questão do inglês é algo que a gente estimula, né? Que a gente costuma perguntar nos nossos processos, perguntar qual o nível de inglês ali daquele profissional, se ela está fazendo algum curso. É, Então, a minha dica aqui também é para que todos não parem de estudar, né? Nunca. Isso acho que é para todos nós, procurar sempre se aperfeiçoar ali na profissão, na carreira que você escolheu, né? Porque à medida que a gente se aperfeiçoa, que a gente estuda, que a gente conversa com profissionais da área também, se conecta com empresas que fazem sentido para a nossa carreira, a tendência é que a gente vá adquirindo repertório, vá se tornando mais seguro, né? Até para ir para um momento de entrevista e, e conseguir aí a tão sonhada oportunidade, né? Então, isso é bem importante, não deixar de estudar nunca e se aperfeiçoar.
Então, duas perguntas, na verdade, vocês fiquem muito à vontade aí para responder, né? A primeira, vamos imaginar que eu tenha vontade de me candidatar para mais de uma vaga. Será que eu faço dois currículos diferentes para as vagas diferentes, né? Ou será que eu mando um currículo só com todas as minhas habilidades, competências, os meus interesses, e aí essa seleção, como que é feita para vocês, né? O que que vocês preferem? Um currículo mais enxuto para cada oportunidade ou um currículo geral para que vocês façam essa análise de um currículo maior quando é o caso? E a outra pergunta, não, vou deixar vocês responderem essa primeiro. Vamos lá. Legal, boa pergunta. A gente sempre disponibiliza as vagas na nossa plataforma, e preferencialmente a gente pede para os candidatos interessados colocarem um currículo de acordo com aquela posição, né? Então, um currículo mais objetivo, né, que vá de encontro ali com as atribuições, com os pré-requisitos da vaga, até para você, ali como profissional, poder destacar, né, o que você tem a oferecer para aquela oportunidade, né? Então, se, por exemplo, tem um candidato interessado na posição de assistente de importação e exportação, preferencialmente, se ele fizer um currículo mais voltado para a área, né, de acordo ali com o que ele conhece sobre essa área especificamente, as chances da gente aqui como área de recursos humanos olhar para esse perfil é mais alta do que a gente ter um currículo generalista, sabe? Para essa Uhum. posição. Então, a dica que eu dou é que faça um currículo mais direcionado para a oportunidade. E não tem problema nenhum se eu quiser mandar dois, três currículos para áreas diferentes, se eu tenho essa experiência, essa formação, esse interesse. Não, não tem problema nenhum. A gente costuma triar por vaga, né? Então, assim, a gente tria para determinada oportunidade, vê os candidatos que têm compatibilidade com a posição ou não, né? Quem tem compatibilidade avança no processo seletivo, e quem não tem compatibilidade ou tanta compatibilidade, a gente dá um retorno agradecendo a participação e falando para ficar atento a futuras oportunidades. Então, se de repente né, aquele perfil não dá para uma oportunidade, pode ser que se encaixe para outra. Legal, muito bom. E a outra pergunta, meninas, se vocês quiserem compartilhar com a gente, se puderem também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dos benefícios para os colaboradores e colaboradoras da Bram. Benefícios. Uhum. A gente tem plano de saúde, temos previdência privada, a gente tem aí um benefício de saúde e bem-estar, ah, vale transporte, vale refeição. Deixa eu ver se eu não esqueci de algum. Uhum. Legal. Hoje em dia a gente tem o Gympass que hoje em dia se chama Well Hub, né? Mas o Gympass é um benefício que bastante gente gosta. A gente tem previdência privada, você falou, vida, seguro de vida, saúde dental, vale transporte, Legal. vale alimentação. Você pode escolher entre refeição e alimentação. O Gympass. Tem Legal. um outro Jim, pacote de qualidade de vida, mas é porque o Gympass todo mundo gosta muito, então sempre vale. explica um pouquinho para a gente do Gympass, que tem a ver com as academias, né? Fala um pouquinho, porque hoje o pessoal adora quando tem Gympass. Uhum. O Gympass é uma empresa que tem convênio com diferentes academias e a gente faz o convênio através da empresa, então as pessoas que optam por esse benefício, elas pagam um valor menor direto para a academia, né? Então, e você tem a opção também de não ir somente em uma academia. Às vezes, quando a gente paga uma mensalidade em uma academia fixa, a gente acaba ficando obrigado a ir sempre nessa, e às vezes, não sei, está na casa da mãe, do pai, está em outro lugar e acaba não podendo usar, né?
Então, o Gympass, ele também possibilita que a gente vá a mais de um lugar por esse mesmo valor. A gente escolhe qual é o plano que melhor se adequa à nossa realidade e aí a gente faz esse pagamento, que é um valor bem menor do que seria direto nas academias. É muito legal, né? Porque hoje a gente fala tanto, né, em saúde, combater o sedentarismo, né? A importância da gente ter qualidade de vida também no nosso trabalho, né, Patrícia? Muito importante isso. Com certeza. Só a gente vê algumas dúvidas aí sobre como se candidatar para as vagas, né? Sempre usem o site do Oportunidades Especiais. Então, a melhor opção realmente é ir através desse caminho. E aí, no site do Oportunidades Especiais, o caminho todo vai ser mostrado direitinho. Maravilha. Meninas, olha, acho que a gente está chegando aqui, né, nos nossos minutos finais e tudo mais. Eu quero, assim, agradecer muito, né, aí a participação de vocês e quero que vocês fiquem super à vontade, Patrícia, Luísa, para fazerem aí as suas considerações finais, uma fala final, né, para a gente ir despedindo aqui dos nossos colegas, das nossas colegas, né? É uma pena que o nosso encontro passa tão rápido, né? Mas eu, da minha parte, fico muito satisfeito porque a gente falou de muita coisa bacana aqui e é bem legal olhar, conhecer a empresa um pouco mais de perto e saber, né, que a Abrão Offshore é uma empresa tão grande no Brasil e que vem também dando e abrindo tantas oportunidades para as pessoas com deficiência. E se abre é porque quer, né, as pessoas com deficiência, né, Luísa, Patrícia? Com certeza, Renato. É só reiterar aí meu agradecimento a vocês da Oportunidades Especiais e a todo mundo também pelo tempo, né? Para a gente é super rica essa troca, a gente sempre aprende, a gente sempre evolui, sempre, e estamos muito felizes e muito ansiosos por essa parceria e pelo que está por vir. Tenho certeza que nós, como empresa e como pessoas, vamos evoluir muito, né? Diante com Legal. quanto mais a gente conseguir incluir pessoas diversas aqui no nosso ambiente. Então, muito obrigada, pessoal, e eu espero aí que a gente receba muitos currículos depois da feira. Maravilha. Luísa? Eu quero agradecer, a Renata tá aqui, deu um spoiler que a gente está com vários comentários no chat positivos, né? Então, isso para a gente é importante, né? Esses feedbacks, né? Porque é um indicativo de que a gente está no caminho certo, né? Então, que a gente agradecer também a oportunidade da gente estar aqui, agradecer a todos os participantes e, e que venham aí mais encontros, mais trocas como essa, Renato. E obrigada também você por estar aqui, por fazer essa mediação. Imagina, a gente é que agradece. Então, meninas, olha, muito obrigado mais uma vez, Patrícia, Luísa, Renata, né? Renata, minha xará, João aí na nossa parte técnica, Aline, nossa intérprete de Libras. Obrigado, pessoal aí que acompanhou, que assistiu, né? Assim, a gente recomenda, a gente incentiva muito, né? Mandem os seus currículos, se cadastrem, né? Vão atrás das oportunidades, porque as coisas só acontecem de verdade quando a gente vai atrás, né? E quanto mais a gente trabalha e batalha por esse processo de inclusão das pessoas com deficiência, mais competitivo ele fica entre as próprias pessoas com deficiência, né? Então, o que a Luísa falou é importantíssimo, sempre buscar essa capacitação e melhorar essa capacitação, esse meu estudo, porque de fato está cada vez mais concorrido e que bom que está sendo assim, né? Então tá bom, gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima, viu, gente?